Tirando o pijama aí, né? Tirava de Eu pijama. tô de pijama. Eu vi que tinha muita gente quietinha. Mariângela! Nossa, filha, ficou lindo. Eu pensei que era só 4 pessoas que estavam aí. Eu estava falando à vontade, mas agora... Tem 12. Ixi. Então tá. Pronto, agora eu posso. Porque minha filha tava fazendo uma trança em mim, aí não podia, tava muito descabelada. Cadê você? Vamos colocar você aqui. Atenção, Aí, atenção. Vamos começar então? Su, você quer fazer a prece inicial? Você quer que eu faça? Eu faço aqui, eu preparei uma coisinha pra gente. Tá bom. Se vocês me permitem. Então, aí a Carol vai... Boa noite, primeiramente, para todos vocês, né? A gente já está se conhecendo aqui. E para quem não me conhece, também moro aqui em Las Vegas, meu nome é Suelen. E a Carol vai, provavelmente, né, Carol? Fazer um curso com todo mundo aí. E aí, quem quiser depois, né, das explicações de tudo, aí quem quiser falar, só levanta a mão, que aí destrava o microfonezinho, aí pode perguntar, pode comentar, fiquem à vontade, tá bom? Então, se vocês me permitem, vamos começar? Me ouvindo bem? Todo mundo? Ok. Então, eu vou colocar uma musiquinha, mas hoje, fora o Pai Nosso, essa prece é uma prece para mim, de muito impacto. Eu gosto muito, que é a prece de Cáritas, eu acho que a maioria de vocês conhece. E eu acho ela muito completa, muito bonita. Toda vez que eu oro ela, né, que eu penso nela, eu sempre me emociono muito e eu acho ela muito bonita. Então, eu gostaria agora que vocês acerenassem o pensamento de vocês, fechassem os olhos e mandassem todas as vibrações, né, para todo mundo, familiares, amigos, as pessoas inteiras deste planeta que estão precisando, como nós. Também nessas palavras, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui. Então, gente, vamos lá fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim que subamos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.
Bom, gente. Agora, né, renovados pela oração, para iniciarmos, eu vou aqui compartilhar minha tela, vocês me falam se vocês estão vendo. Um momento. Bom, aqui está. Tá? Essa é minha tela. Qualquer coisa, se alguém estiver vendo, grita, que eu não estou vendo agora vocês por um todo, tá? Bom, hoje, meus amigos, hoje eu gostaria de falar, eu escolhi claramente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu venho refletindo bastante, né, quando Carol me pediu se poderia fazer hoje, terça-feira, né, o estudo do Evangelho. E pensei bastante em algum assunto, né, porque todos os assuntos são pertinentes quando se trata do estudo do Evangelho, mas principalmente nós conseguimos assimilar melhor certos estudos, certos ensinamentos, quando passamos por coisas muito similares ao que está sendo ensinado. E como todos aqui sabem, né, o mundo passa por uma situação muito complicada neste momento. Então eu proponho que falemos hoje da dor. Mas espero passar aqui o entendimento sobre a dor de uma forma que possamos entendê-la e aceitá-la, né? Como aqui diz no Evangelho. Esse capítulo 5, né, que vem do Sermão do Monte, das bem-aventuranças que o Cristo nos ensina. Eu não coloquei aqui a passagem de Mateus, mas eu vou ler rapidinho. E eu coloquei o capítulo inteiro aqui, tá? Como vocês estão vendo, porque ele é curto. Quer dizer, não coloquei o capítulo inteiro. O item que está sendo estudado é o item 3 e 12. Então, eles são curtos, né? Eu coloquei aqui, a gente vai seguir juntos aqui na leitura. Então, eu gostaria só de começar falando, né? Sobre essa passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aí em Lucas também, no capítulo 6, 20 e 21, fala assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então, essa pequena parte, né, passagem dos ensinamentos do Cristo nas bem-aventuranças. E por que a dor é um tema tão atual, mesmo que se nada disso neste momento estivesse acontecendo no planeta, ainda a dor seria um tema atual. Nós estamos no auge, né, pelas pesquisas científicas, tecnológicas, econômicas, no nosso melhor momento, vamos assim dizer, né? Temos acessos a remédios, vivemos mais, a melhores comidas, a um melhor estilo de vida, a tecnologia abundante, por exemplo, essa, né, que nos permite nos comunicar. Só que, em contrapartida, o sofrimento aumenta. E os números aí das pesquisas científicas dos laudos médicos, psiquiátricos, mostram números alarmantes da depressão seguida do suicídio. Então, mesmo que neste momento nós não estivéssemos passando por isso, por quê desse aumento? Um Chico. Por que dessa situação, né, que nós passamos neste momento? Então, estamos no meio, meus amigos, neste momento, agora, às 7h14 aqui, horário de Las Vegas, da noite, no meio de uma transição planetária.
E esse capítulo aqui, Justiça das Aflições, é muito pertinente. Porque aqui nós vamos entender que dentro dos olhos da justiça divina, existem mais ou menos 2 tipos de situações para a dor. A primeira, ela é vista não tão necessária pelos olhos da justiça divina, que é aquelas que nós causamos, né? Que pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa impaciência, nossa imaturidade, acabamos que nos colocamos em situações complicadas. Por exemplo, né? Quando nós estamos indo viajar para uma outra cidade que desconhecemos o caminho, né? Então temos hoje a oportunidade de usar o GPS, seja no aparelho, no celular, no próprio carro. E geralmente o GPS ele dá o melhor caminho, né? O mais rápido. E é como se o GPS nos desse o melhor caminho e nós, por vontade própria, pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos o caminho mais difícil, o caminho mais longe, o que tem mais dificuldades. Então, essas geralmente são as dores causadas, né? Que poderiam muito bem ser evitadas se fizéssemos um exame de consciência mais profundo das nossas atitudes. E tem aquelas dores que acontecem na nossa vida sem uma explicação muito lógica. Às vezes não conseguimos achar uma resposta porque aquilo está acontecendo com a gente. É uma perda de um ente querido, uma doença inesperada que aparece, um emprego que a gente perde, um divórcio, alguma coisa difícil que acaba acontecendo, né? E a gente fala, por que comigo? O que eu fiz, né? Para estar acontecendo isso? Então aqui, meus amigos, aqui no comecinho, se vocês seguirem comigo, começa, né, os espíritos nos falando para compreendermos o real sentido das palavras do Cristo nas bem-aventuranças e sobre bem-aventurados os aflitos, diz assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Então, meus amigos, partindo do pressuposto que existe uma vida futura, e sem este conhecimento, sem este fato, porque essa passagem do Cristo não teria sentido. Porque colocamos assim, bem-aventurados os aflitos, mas que felicidade pode se tirar de uma aflição? Que felicidade pode se tirar de uma situação difícil? Quem quer passar por uma situação difícil? Quem quer sofrer? Eu não quero. Ninguém quer. Então, se tivermos a consciência de uma vida futura, conseguimos começar a compreender sobre esta situação. O que acontece? Se nos prendermos que o túmulo é o fim, fica muito difícil compreender essas passagens. E aí, seguindo aqui, fala: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Olha bem, a conveniência de sofrer para ser feliz. Mais ou menos assim. Imagine uma vida que um sujeito tenha vivido 80 anos, esse 80 anos seja de sofrimento, batalhas, angústias, dificuldades. Aí chega um maluco e fala: bem-aventurado você que é aflito. Eu falei: como assim? Eu perdi a minha vida inteira em batalhas, em sofrimentos, em dificuldades e sou bem-aventurado do quê? Se não temos a noção que essa passagem aqui da Terra é muito rápida e que ela não é o fim e nem é o começo, vamos sofrer com essa ideia do sofrimento. E diz assim: dizem para se ter maior mérito.
Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. O que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, aqui fica bem claro que mesmo com o conhecimento, né, do processo reencarnatório, ou assim dizer, a fé no futuro, seja aqui ou seja em outras dimensões, ainda não se explica o porquê que temos que passar por essas situações tão adversas. Por que temos que passar pelo processo de sofrimento? E quantos neste momento, no mundo, devem estar? Que Deus é esse que vê o mundo passando por uma pandemia e nada faz? Que Deus é esse que vê seus filhos sofrendo, né, em leitos de hospitais ou jogados ao léu e nada faz? Então essa é uma compreensão muito limitada da justiça divina. E aqui, continuando. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então vamos partir aqui do pressuposto que todos nós aqui acreditamos em Deus, tá? E, partindo desse pressuposto, sabemos que Deus, inteligência suprema, causa e motivo de todas as coisas, voltando lá no livro dos Espíritos, para quem estudou, para quem está estudando, ou para quem não tem o conhecimento, Kardec dedica o primeiro capítulo inteiro para falar sobre Deus. E do começo ao fim, os Espíritos são muito claros. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, unitudo. Deus é a superioridade em todos os adjetivos que a gente pode e não alcançar. Então, partindo desse pressuposto, Deus necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem o que, não seria Deus. Então, aí a gente começa a entender que muitas vezes, quando nós elevamos nossos pensamentos a Deus, mas aí reclamamos pela situação que estamos passando, ou que maldizemos da situação, nós estamos materializando Deus. Deus não é material. Longe de ser. Nós materializamos porque tudo que a gente materializa, a gente consegue chegar um pouco mais perto de conhecer ou de entender. Então, nós temos que parar com esses pensamentos infantis, espirituais, assim dizendo, e entender que Deus é algo muito além. Ainda não compreendi em sua essência, porque nós, formalmente, ainda temos muito que evoluir para compreender certas coisas. No entanto, que Kardec pergunta, teremos, né, um dia a possibilidade de penetrar, né, nos desígnios de Deus? Os espíritos falam sim, o dia que o orgulho e o egoísmo não forem mais o que comanda o vosso coração, né? E aí, seguindo, entendendo agora que Deus é prioridade, se é soberanamente bom e justo, Deus não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Quem age caprichosamente com parcialidade somos nós, ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Olha bem isso, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser a causa. Então, voltamos aqui, meus amigos, para a situação que nós estamos passando. Será que não é justo o que está acontecendo neste momento? Porque o que está acontecendo é um efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Lei natural.
O que está acontecendo não é uma causa, é um efeito. O que nós estamos passando neste momento coletivamente. E o que é muito bom, importante de se observar, é que essa situação não acontece aqui na cidade de Las Vegas, nem ali na cidade do Rio de Janeiro, nem na cidade de São Paulo, nem lá na Europa. Acontece no mundo. Os 4 cantos do globo, neste momento, sofrem pela mesma situação. Pode ser que alguma cidade ou outra ainda não tenha sido afetada, mas, no geral, estamos todos juntos. Então, meus amigos, esse é um efeito do que nós já viemos fazendo há séculos e séculos e séculos. E aí, isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção da causa, nós as direcionamos e colhemos os efeitos. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então é o seguinte, se não me engano, o Evangelho, se alguém me corrige se estiver errado, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi lançado em 1864, se eu não me engano. Então, naquela época, os espíritos já vieram dizendo que nós já temos maturidade suficiente para compreender certas coisas. E o Consolador prometido, que Jesus tanto fala, que é o Espiritismo, ele veio para consolar espíritos e não espíritas. Não é da nós espíritas, né, assim se dizendo, nós não temos o privilégio do conhecimento, como alguns às vezes pensam. Porque o Espiritismo, ele não veio com um cunho dogmático nem religioso, ele veio para consolar. O Espiritismo tem um cunho moral de ensinar por meio da moral do Cristo, dos ensinamentos profundos. Então isso daqui é amplo, é para todos. Porque existem espíritos judeus, católicos, muçulmanos, hindus, budistas, ateus, de todas as espécies, sejam eles encarnados ou desencarnados. O Consolador veio para consolar. E se nós aqui passamos por aflições, por tristezas, por dor, como encarnados, os desencarnados também. E aqui, nesse final dessa primeira parte, diz claramente, nós estamos prontos para compreender isto, para podemos não aceitar, mas já compreendemos. Temos esta evolução moral, intelectual suficientemente para entender isso. Por isso, já foi nos dado. Basta, né, nós começarmos a fazer a nossa parte. Mas, entendendo o conceito e o âmbito da dor, e que a dor, ela vem como uma forma educativa, porque a dor nos educa. Como espíritos ainda imperfeitos que somos, temos que passar pela dor para aprender outras coisas. A situação que passamos agora, muito vem dos nossos excessos, do nosso orgulho, da nossa falta de impaciência. E lembrando que não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade do Pai, a permissão que passemos por isso juntos é do Pai. A Ele tudo vê. Não estamos sozinhos. Estamos em um momento que devemos passar por isso, porque nós, como já se disse aqui, nós estamos prontos
intelectualmente e moralmente para passar por essa situação, porque o momento é chegado. E passar por uma situação difícil, compreendê-la e aceitá-la é para poucos. Então aqui no item 12 ele fala motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. O sofrimento, meus amigos, é a cura que procuramos. Como um doente tem que tomar o remédio amargo para melhorar, nós temos que passar pela dor para evoluir. E é o que está acontecendo neste momento. E isso é uma oportunidade única para todos os encarnados no globo neste exato momento. E aí os espíritos continuam. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis, eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção nessa parte. Essa que mais pega para todos nós. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Os espíritos pedem encarecidamente que, ao invés de olhar com os olhos do desespero, que possamos nos alegrar por sofrer. Aí você fala, como é que eu posso ficar feliz numa situação difícil? E aí eu vou relembrar vocês sobre o Consolador que eu acabei de comentar. A palavra consolar, já falo, Consolador veio para consolar e não para desfazer nenhum problema, nenhuma dor. Quem desfaz somos nós. O consolar é mais ou menos assim. Sabe, não sei se você já passaram por uma situação de um ente querido, de alguém muito amado, de um amigo, não sei, numa situação enferma no hospital, ou com uma doença incurável, ou no derradeiro da vida, e você vai ali e presta o seu tempo, o seu carinho, a sua compreensão para dar palavras amigas, de conforto, um abraço, um aperto de mão, compreender aquele momento, tentar passar a melhor coisa que você pode passar por aquele momento. Isto é consolar, essa ação é consolar, porque essa ação não vai desfazer da prova que aquele irmão está passando, mas vai amenizar, vai nos esclarecer, vai dar entendimento, vai dar um suporte. Então, o Consolador veio. O Espiritismo, com todos os espíritos que trabalham para ensinar em palavras todos os ensinamentos do Cristo. Espíritos conhecidos ou nem tantos, como Santo Agostinho, que veio ajudar na codificação, dando seus próprios exemplos, e nenhum deles é de facilidade. Todos passaram pela dor. E hoje mostra por exemplos e fatos que assim o devemos também. Então, o estar feliz é a oportunidade de estarmos aqui neste momento, neste exato momento. Claramente que alguns, nessa situação que estamos hoje, né, do vírus, estão sofrendo mais, outro menos, mas na sua grande maioria, estamos dentro de casa, com a nossa família, no conforto do nosso lar. Se pararmos para pensar com este ponto de vista, acho que fica mais fácil de compreender e de aceitar. E aí ele continua. Suportadas pacientemente na terra as dores, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois,
sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, acho que até agora deu para entender que não tem nenhum injustiçado nessa terra, né? Pode ser que com essas situações alguns tomem caminhos mais difíceis, mas que quando Jesus falava, nós somos irmãos, porque nós somos da mesma família espiritual e filhos do mesmo Pai. Estamos aqui juntos neste planeta, mesmo com diferenças de culturas, diferenças de regiões geográficas, diferenças de pensamentos, todos, como diz aquele velho ditado, estamos todos no mesmo barco. É isso. Porque como humanidade, neste momento, é necessário passar por isso. Então, Deus está dando oportunidade. E por que oportunidade? Porque aí entra novamente a oportunidade de estarmos aqui como espíritos encarnados. Eu garanto para vocês que devem ter centenas de milhares de espíritos que gostaria neste momento de estar aqui também. Mas ainda não teve oportunidade, não foi permitido. Podemos sim, meus amigos, evoluir, né, na erraticidade, nos mundos espirituais, mas somente as experiências na carne é que nos fazem crescer. Por isso que precisamos dela. E aí, no final, aqui, ele fala, não se sentirá feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas o centésima parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Se entrarmos no cunho de quanto devemos, talvez deveríamos estar passando por muito mais. Mas Deus, Pai de misericórdia e bondade, nos permite o que podemos aguentar. E quando olhamos para situações como essa, com desespero, com angústia, com amargura, com sofrimento atênuo, não vai resolver o problema. Pelo contrário, ele vai aumentar. Porque se você não pegar o vírus e morrer, vai morrer com AVC, com problema cardíaco, né? Com algum problema que as suas emanações negativas mentais vão jogar para o seu físico, que isso, né, já todo mundo acho que já está meio que careca de saber, né? Mas enfim. E aí, continuando. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos, porque se quitam e porque depois que se haverem quitado, estarão livres. Isso é que traz o conforto. Se quando estamos numa situação difícil, aquela velha fala e conseguimos ver a luz no túnel, meus amigos, essa é a luz no túnel, no final do túnel. Nós vamos passar pelo momento sombrio, juntos, que aí é mais fácil, mas existe aquela luz ali. Não é o que Maria falava? Isso passa, tudo passa e isso também passa. O momento agora é de reflexão, de oportunidade. E, abrindo um parênteses, a área, né, que é a minha área, que eu estudei, o que eu gosto muito, né, a área de economia, finanças, enfim. E no mundo, né, dos investidores, os grandes investidores, eles falam que crise é sinônimo de oportunidade para quem está preparado a passar por ela. Olhando nesse âmbito, que sim é, né? Quando se há uma crise, há outras necessidades e assim as pessoas conseguem, as que têm olhos para ver conseguem, né, se destacar sobre elas, porque foi no meio de inúmeras crises que muitas coisas maravilhosas surgiram. Isso podemos transportar para a nossa vida pessoal. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo agora? A oportunidade da reflexão. De parar, porque nós não estávamos parando. De fazer uma coisa que há muito tempo as pessoas vêm deixando de lado.
oração, de elevar os nossos pensamentos, de compreender mais a nós mesmos, a começar a trabalhar por nós, porque nós temos agora tempo. O que a gente reclamava antes, agora temos. Foi nos dado. Então, este momento é de oportunidade. Oportunidade. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há. Qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Então, a oportunidade não está sendo dada agora de pagar a dívida, de passar pelo momento, de enxergarmos com outros olhos o que está acontecendo conosco, com nós mesmos. Eu não estou falando do mundo, porque muitas vezes a gente tenta espelhar para as outras pessoas, para as outras situações, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias má inclinações. É o momento de entrar aqui dentro para refletirmos. E aí? Eu vou comentar no finalzinho, né? Até estava comentando com o pessoal aqui, eu estava estudando o capítulo 28 da Gênese, né? A Gênese, que é um capítulo maravilhoso e eu aconselho a todos vocês a lerem, porque é uma explicação clara e direta do que está neste momento acontecendo e muito consoladora, ao meu ver. E é mais ou menos que chegou a hora. Não dá para ficar mais no meio. Você tem que escolher um lado. E eu vou comentar ali mais na frente sobre isso. E escolher o lado é saber em que posição nos encontramos agora. E se nós temos que colocar entre essas faltas, em primeiro lugar, a submissão da vontade divina, é onde que devemos entender e passar com resignação esses problemas de agora. E aí, continuando. Logo, se murmurarmos das aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida a contrairmos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. O sofrimento é onde vamos colher os frutos do quê? Da melhora, da reforma íntima, do progresso. E mais uma vez, estamos tendo a oportunidade. E é por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. A oportunidade foi dada. Estamos pagando, mas queremos contrair novos débitos? Temos o livre-arbítrio. Fazer o quê? E aí onde que entra a bondade, a misericórdia divina, a justiça divina, que tanto se fala da justiça. O que é essa justiça divina? É a misericórdia do Pai nos dando oportunidades infinitas de melhorar com a reencarnação. O vai e volta do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. Que assim, e vamos ter oportunidades infinitas, em momentos distintos, mas vamos. Só que agora, meus amigos, como eu estava comentando, que é o momento de se escolher o lado, se quisermos escolher o lado do progresso, da melhora, e não é que vamos virar espíritos perfeitos e iluminados, não, é o esforço que fazemos diariamente para diminuir as nossas más tendências do orgulho, do egoísmo, da inveja, da maldade, de tudo aquilo que conhecemos que não nos agrega em nada, ou ficarmos na mesma e queremos continuar como estamos. Tudo bem.
Mas o planeta hoje, ele está passando por uma transição. Estamos saindo de mundo de provas e expiação para regeneração. E quem quiser ir com progresso, vai junto com o mundo. O mundo não vai acabar. É quem não pertence ao nível moral do planeta que vai sair. E aí sim agregar em outros lugares que condiz, né, com seu adiantamento espiritual e moral. E os que quiserem continuar e progredir, vão continuar vindo, ajudando no progresso. Compreendem? O momento é este. É hora de fazer a escolha, né? E aí no final ele fala que ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece ao dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e dos gozos mundanos. A vós nada cabe, porque recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. Então, essa parte me lembra muito o Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar, que geralmente muitas pessoas que quando elas se iniciam no espiritismo, elas leem esse livro, né? Os primeiros livros, o primeiro livro de André Luiz, que simplesmente conta o processo de desencarne dele e da cegueira espiritual que ele tinha, e ele só conseguiu entender o quanto ele perdeu depois de muito sofrimento. E foi no mundo espiritual que ele teve a noção que aqui não é nem o começo e nem o fim. E aí se viu o quanto se perdeu e o quanto se poderia ter feito. E por isso veio e deu livros maravilhosos, com ensinamentos maravilhosos. Mas o Espírito nos dando a oportunidade de conhecer, pelas próprias experiências, o que podemos fazer. Olha que maravilha. Aquela coisa, vamos aprender com os erros dos outros, é mais ou menos isso, né? E aí o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ela a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento passará bem depressa. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, os que não acreditam em nada além disso, vamos assim dizer, interminável lhe parece esta. A dor o oprime com todo o seu peso. Então, a pedida, né, o ensinamento dessas passagens é que possamos compreender a dor como uma bênção. E que possamos, nas nossas orações, não pedir a Deus, ou a quem quer que seja, nas suas orações, para que a dor seja retirada, mas que possamos ter força, fé e resignação, sabedoria para passar por ela, porque ela nos ensina. E como estudantes precisamos aprender para passar de ano, senão vamos ficar repetindo, repetindo e repetindo. E aí, para terminar, daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. É mais ou menos assim. Se entendermos, compreendermos, tivermos fé, mesmo sabendo que temos que passar pela dificuldade,
e acreditar que é um momento muito curto, porque o que é uma vida perto da eternidade? O que é um grão de areia no meio do deserto? Nada. Se compreendermos com esses olhos maduros espirituais, vamos ainda passar pela dor, mas muito mais fortes. Porque se não compreendemos isso, o medo, a angústia, a aflição e o desespero vai tomar conta. E aí vamos debilitar a nossa alma e o nosso corpo. Não é mesmo? E aí, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias da nossa curta existência. Então, meus amigos, eu sei que todos nós estamos, né, porque temos a bênção da internet, da televisão, todas as tecnologias para ter informações. E há algumas pessoas aí que estão tentando passar coisas positivas, ideias maravilhosas, incentivar os outros, tantas outras estão no desespero. E esses ensinamentos do Evangelho vêm com um poder tão grande neste momento, não que não tivesse antes, mas é aquilo que eu disse, a gente às vezes só compreende certos ensinamentos quando passamos na prática por certas situações, e que é o que estamos passando agora. E a pedida, né, deste ensinamento, o chamado dos espíritos superiores para a nossa atenção é: passem este momento agora com resignação e com o coração grato, porque isso foi lhe dado simplesmente como uma bênção, como um presente de Deus para a sua própria melhora, só para o seu bem. Sempre que lembrarmos disso, que estamos nessa situação pela vontade do Pai, e sim, porque está na hora da melhora acontecer de uma forma dolorosa, porque é pela dor que aprendemos, já viemos cegos, já viemos ao longo dos séculos errando gradativamente, e é o momento que os espíritos mais evoluídos que nós estão começando a reencarnar nesta terra, e outros nem tantos saírem. Lembra? De novo vou falar. É hora de separar o trigo do joio. Então, eu gostaria de ter passado hoje, se pude passar, esta mensagem de alegrai-vos. É momento de celebrar e de ficar feliz, porque é isso que nos ensina. E aí, para terminar, a parte da Gênesis, que é só um pequeno pedaço do capítulo 28, tem muito a ver com o que nós estamos falando. Diz assim: resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer e que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Olha só. Restos de outra idade. O que significa? Chega, passou. Está na hora de mudar. Boas para certa época. O que se vivia na era medieval não caberia mais para nós hoje. Já não ia aceitarmos. E o que vem lá na frente, e em breve, também não vai comportar o que vivemos hoje. Suficientes para um estado transitório, que é o que passamos hoje, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave, né? Se agora quiséssemos viver como os medievais, teria muita resistência, porque já não nos cabe mais viver assim, como os brutos, os selvagens, né? Já não é somente desenvolver a inteligência. Olha que interessante, já não é mais a questão de nos desenvolver a inteligência, porque já é chegada a hora de entender o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Aqui, meus amigos,
é a prova clara que os espíritos vêm nos trazer. Nesse momento, a nossa inteligência já chegou a um ponto de entender muita coisa. O que nos falta mudar e destruir é tudo que arrega o egoísmo e o orgulho. E agora vivemos o momento e oportunidade. Como Jesus disse, quem tiver olhos para ver que veja, ouvidos para ouvir que ouça. Eu espero que todos aqui presentes estejam prontos para essa mudança. E é isso, meus amigos. Ficamos aqui. Espero ter passado para vocês algum ânimo e felicidade de que esse momento é para... Vamos lá! Vamos agarrar as mãos e vamos! Porque nós temos a capacidade moral, intelectual de passar por isso. Não é hora do desespero. É hora de se apegar àquilo que já temos, à oportunidade. E assim fazer melhor disso. E é isso. Quem quiser comentar, quem quiser perguntar, estamos aqui. Carolzinha quiser tirar, não sei, alguém faz assim. Se alguém quiser falar, levantar a mão. Gente, mas tá todo mundo aqui, ó, sem aparecer. Cadê a carinha de vocês? Estão com vergonha. Todo mundo com vergonha. Eu vou parar de share aqui, pronto. Todo mundo de pijama, de certo? Aqui tá igual noticiário, entendeu? Da parte daqui para cima tá legal, daqui para baixo é pijama. Se alguém quiser, só destravar o microfone, tá, gente? Bom, eu quero. Deixa eu falar então, gente. Eu, William. Ixi, meu Deus, meu irmão. Ah, meu Deus, não deixa não, louca. Pode falar, William. Eu vou falar que teu vixe, ai meu Deus, meu irmão vai falar. Bom, primeiro eu, na modéstia à parte, deixo eu parabenizar você, Sueli, por esta... Inclusive, para mim, é uma novidade vê-la assim, logo de primeira instância, ter esta eloquência que você teve em justamente pleitear. Ah, meu Deus. Família não conta, hein, elogio. Não, eu tô sendo bem sincero com você. Você conhece um pouquinho só o irmão que você tem. E eu não só te parabenizo pela forma que você realmente passou essas informações para nós. Lógico, sua mãe e eu, e realmente os seus amigos que estão aí também presentes. E também, particularmente, pelo alívio que você me trouxe. Pelo entendimento que realmente eu tenho agora das circunstâncias às quais realmente eu passei. E, com certeza, agora estou passando, bem menos, inclusive, que realmente eu não vou entrar em detalhes de. Mas, assim, em resumo, eu tenho só que realmente agradecer. Por isso que você realmente acabou me, digamos assim, reensinando, que realmente eu já havia aprendido, mas eu fiz o favor de, justamente pela minha alta ignorância, deixar de lado. Então, eu tenho que realmente te parabenizar. E não é porque eu sou seu irmão, não, porque realmente eu tenho que dar realmente toda essa clareza diante de todos os quais estão aqui presentes, tanto ouvindo quanto assistindo também. Parabéns, eu acredito que seja realmente a posição aqui da sua mãe que está aqui do seu lado também. Com certeza. Vocês, meu Deus do céu. Os demais vão falar também. Ajuda aí, pessoal. Não é só porque eu sou irmão, não. Fala aí também, vai. Eu tô vermelha agora. Não, a Suelen, as palestras que ela contribui com a gente no centro é uma coisa fantástica. Nossa, Legal. Já sabe. Estudando, repetindo, falando no espelho. É assim mesmo. Obrigada, William. Obrigada por... Obrigada. Eu que agradeço. Nem sei que horas são aqui no Brasil agora, sei o que, meia-noite e meia, não sei. Sei lá, mas que independente. Mas e aí, mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, gente? Não precisa falar com vergonha, não. Não precisa nem ligar a câmera se não quiser. Manuel quer falar. Eu tô tentando ativar seu microfone, acho melhor você ver aí. Boa noite. Aí. Então, muito boa palestra, obrigado mais uma vez, Suelen. Muito boa, muito oportuna, né, nesse momento. 3 coisas que eu gostaria de falar. Primeira, você vai compartilhar esse documento aí depois com a gente? Posso. Na verdade, ele é só o capítulo 5, né? E o item 3 e 12. Na verdade, tem... Se mandar para mim, eu envio. Mas eu mando isso que eu falo. Eu mando para a Carol, como tá, né, certinho compilado, aí eu mando para vocês. A Carol manda para vocês no grupo. Uhum. A segunda coisa, eu tenho visto assim, uma dificuldade muito grande em muitas pessoas e isso tem causado assim, uma ansiedade e um
medo, né? Em relação a trabalhar de casa, né? Eu trabalho de casa desde 2007, né? Tem 13 anos que eu trabalho de casa aqui nos Estados Unidos. E eu vi, assim, aprendi muito durante esse tempo e eu vi um documento do Google gratuito que eu posso compartilhar depois, uma pesquisa da melhor forma de você trabalhar de casa. Eu posso passar depois para a Carol dividir para alguém aí que quer aprender mais sobre isso, né? E até eu que já sabia, vi, é bom realmente, é como foi com essa palestra aqui, foi bom para reafirmar essas coisas, né? Algumas dicas boas, assim, para você ter uma qualidade de vida boa nesse momento, né? É bacana. E a terceira coisa e última, não vou mais alugar o tempo da gente, como a gente não tem o livrinho para assinar aqui para pedir boas energias positivas, eu gostaria de pedir energias positivas para um primo meu que está com um vírus. Ele é piloto da Latam e estava fazendo repatriação da Alemanha para o Brasil, pegou o vírus, está internado, o nome dele é Luiz Carlos. E a segunda, uma prima minha, que é otorrino e está na linha de frente, né? Os médicos profissionais de saúde, todos eles precisam dessa nossa vibração positiva, porque eles estão combatendo aí essa terceira guerra mundial, digamos assim, entre aspas, né? Então, o nome dela é Natália, né? Se vocês puderem incluir nas orações de vocês, eu agradeço. Só isso. Obrigado. Obrigada a você, Manuel. Depois você passa para mim o documento que eu compartilho, sim. Com certeza. Mais alguém? Lolô, Eloá, Luiz, Samanta, Luísa. Samanta não tá. Samanta não tá? Samanta me deixou. Me deixou, abandonou. Não sei o que houve. Rapidinho, Sueli, você está gravando essa palestra? Vai pro YouTube, William. Vai. Tá gravando, é. Legal, que eu vou fazer o favor de divulgar para os amigos meus, falando, essa aqui é minha irmã, tá? Essas horas eu mando. Muito bom. Você vai deixar, né? Você. Tem interesse em Vai, claro que ela vai deixar. Deixar. Irmão Coruja. Então, a gente... Hoje eu mandei e-mail para algumas pessoas para ver também se a gente traz uns convidados de fora para vir para nossa salinha virtual. Então, fiquem ligadinhos, que pode ser, né? Que agora na internet, quem sabe a gente não consegue receber uns convidados, né? Para também vir compartilhar as experiências deles, né? Conosco, de outras casas espíritas. Eu sei que tem muita casa espírita que está sem atividade, que não estão funcionando nesse momento, né? Não estão fazendo atividades online. Então, a gente vai seguir aqui enquanto a gente puder. E trazendo conhecimento, compartilhando. Então, depois, Suelen, se você quiser me dar o telefone da sua mãe, do William, eu coloco eles na lista de transmissão para receber o material. E aí a gente está se reunindo sempre às terças e aos sábados, né? Enquanto a gente não retomar com a nossa atividade normal no centro, a gente no sábado também está fazendo um estudo. E sábado que vem vamos ter a honra do Góis, que é o nosso amigo aqui da outra casa espírita. E se a Verinha também quiser contribuir, quando a gente fala Luiz, a gente inclui a Verinha junto, né? É o pacote. Os dois é o pacote. Então, eles que vão conduzir o nosso estudo no sábado. Do mais, a gente... Por enquanto, né? Todo mundo na quarentena, todo mundo aqui. Se vocês quiserem compartilhar o link da sala com amigos, com familiares, tá, gente? Eu sei que o horário do Brasil é um pouquinho tarde, mas a sala a gente cabe até 100 pessoas. Então, assim, a internet é uma coisa muito poderosa mesmo, porque a gente consegue gravar, a gente consegue depois se reunir, a gente sente a vibração, então tá sendo bem bom. Então, fiquem à vontade quando eu enviar para vocês o link na lista, para vocês convidarem as pessoas que vocês quiserem, tá? Para participar. Oi, Manuel, ele quer falar, Carol. Oi. A respeito disso aí, eu posso falar contigo, Carol, porque tem um programinha que eu utilizo que você pode broadcast ao vivo para o Facebook e para o YouTube a partir do Zoom. Eu posso te mostrar depois como é que faz um add-on para o Zoom. Então, as pessoas não vão estar no vídeo aqui, né? Mas elas podem assistir direto pelo Facebook Live e pelo YouTube Live. Muito bom. Depois você me passa pelo WhatsApp. Joia. Muito bom. Então, mais alguém? Se ninguém mais vai compartilhar. Oi. Carol, Oi. Como é que
localizo você? Como é que eu localizo no YouTube? Qual é o endereço no YouTube? É Las Vegas Christian Spirit Center, mas eu compartilho o link do vídeo com vocês, do canal, aí ajuda a divulgar. E no Facebook também, você me manda o endereço do Facebook? Mando. Eu compartilho com vocês na lista de transmissão as nossas redes sociais, para a gente poder divulgar. Tá bom, obrigada. Então vamos para o nosso passe virtual? Você quer fazer, amiga? Você quer que eu faça? Eu conduzo, estou aqui já na inspiração. Vai lá. Então tá, gente, nós vamos agora para a nossa segunda parte, a última, né? O nosso passe virtual, mas saibam que os nossos amigos estão aí presentes e colocaram a aguinha de vocês, tá? Para tomar aí. Eu vou colocar a musiquinha de novo, então. Vamos de novo fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente e elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e ao nosso amado Mestre Jesus, com agradecimento desta noite tão maravilhosa, que podemos estar aqui juntos, como amigos, como irmãos, no único intuito de aprender e de melhorar. E eu convido a vocês neste momento que visualizem uma cachoeira de águas cristalinas que caem sobre suas cabeças. E essas águas, elas vão passando por cada membro do nosso corpo. E com elas vão limpando todos os sentimentos que não é bom, os pensamentos ruins, as sensações físicas de dores, os pensamentos de orgulho, de raiva, de ódio, de angústia, de impaciência, de incerteza, as aflições, elas vão sendo limpadas, meus irmãos, neste momento, por essas águas fluidificadas e que passam por cada ponto do nosso corpo físico e espírito. Graças a Deus. E assim, meus amigos, como Jesus já havia nos dito, onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Coloquem em suas telas mentais, meus amigos, a figura magnânime do Cristo, porque Ele está aqui neste momento. Ele, com sua misericórdia e amor fraternal, nos dá um grande abraço e nos sentimos acolhidos nessa luz, nessa energia que revitaliza cada parte do nosso corpo. Cai sobre nossas cabeças, vindo do mais alto escalão dos mundos celestiais, essa luz magnética que nos envolve, nos fortalece, nos acalma. Jesus se despede, porém nos lembra que Ele sempre estará conosco, que o Pai nos guia, que o Pai nos fortalece. E pedindo encarecidamente, não só por este grupo agora, que está presente neste estudo, mas pelo planeta. Como a prece de Cáritas diz, uma faísca do amor do Pai pode abrandar a terra. Piedade, Senhor, por esses corações que sofrem. Piedade a todos aqueles que não vos conhecem. Mas pedimos aos Espíritos Consoladores dos 4 cantos deste planeta que venha aos nossos corações por meio das orações e dos pensamentos elevados e que possamos de alguma forma contribuir para a melhora das nossas vibrações e ajuda ao próximo. Que Jesus nos acompanhe e que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, minha gente. Ficamos por aqui, nos vemos sábado com Góis.
Não tô te ouvindo, Carol. Você tá muda aí. Então tá. Então a gente se vê sábado. Vou enviar para vocês o link, tá bom? Fiquem com Deus todo mundo, safe. E a gente se vê. Obrigada, Su. Gente, obrigada. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus. E nos encontramos no sábado. Até mais. Beijo pra Tchau, você. gente. Boa noite a todo Até mundo. mais. Obrigado. Tchau. Tchau.